As forças ucranianas lançaram novamente o maior ataque aéreo contra a capital russa, Moscou. Foram vistos incêndios em vários pontos de Moscou. Explosões também foram ouvidas em toda a cidade. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. Em 18 de junho, forças ucranianas realizaram o maior ataque com drones a Moscou desde o início da guerra. Esse ataque foi de uma escala diferente das operações anteriores, que tinham como alvo regiões de fronteira da Rússia ou bases militares na retaguarda. Avalia-se que a guerra muda novamente, pois Moscou, centro político e econômico da Rússia, foi alvo direto. Entre as instalações atacadas, o local que mais chamou atenção foi uma grande refinaria de petróleo localizada no sudeste de Moscou. A instalação, a cerca de 16 quilômetros do Kremlin, era crucial para o fornecimento de energia da região metropolitana de Moscou. Essa refinaria tem capacidade para processar mais de 12 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano e é conhecida como uma instalação fundamental que fornece uma parte significativa do combustível consumido na região de Moscou. Após o ataque, um grande incêndio atingiu o local, com fumaça preta subindo por vários quilômetros no céu. As consequências do ataque não ficaram restritas à refinaria. O transporte na região de Moscou ficou em caos. Restrições de voo foram implementadas nos principais aeroportos da capital, como Sheremetyevo, Domodedovo e Zhukovsky, causando o cancelamento ou atraso de centenas de voos. Com o transporte aéreo da maior cidade da Rússia abalado, a ansiedade dos cidadãos cresceu. Passageiros de voos internacionais e em conexão ficaram presos por longos períodos nos aeroportos, agravando o caos social. Houve ainda danos em áreas civis. O Sadovod, um grande centro comercial de Moscou, teve parte de suas instalações danificadas após destroços de drones caírem sobre ele. E também foram registrados relatos de danos em estabelecimentos comerciais e áreas residenciais próximas. Em prédios residenciais de vários andares, moradores foram evacuados e várias pessoas, inclusive crianças, ficaram feridas. Há avaliações de que esse incidente fez com que os cidadãos russos percebessem que a guerra já não é mais algo que só acontecia em regiões distantes. O exército russo anunciou que suas defesas aéreas derrubaram 555 drones ucranianos. Destes, cerca de 200 estavam se aproximando de Moscou. Isso indica que o número superou muitos registros anteriores, sendo considerado pela agência TASS o maior ataque a Moscou em 2 anos. Recentemente houve um grande ataque aéreo, mas este novo superou o recorde anterior. Além disso, o fato de que instalações importantes foram atingidas, mesmo com a Rússia tendo mobilizado uma enorme força de defesa antiaérea para proteger a capital, está causando grande impacto. Nesse contexto, o presidente Zelensky demonstrou publicamente uma postura muito firme. Ele afirmou que, enquanto a Rússia continuar a guerra, a Ucrânia também não vai diminuir o nível de sua resposta. Em seguida, ele alertou que, se a Ucrânia queimar, Moscou também queimará, sugerindo que ataques ao território russo podem prosseguir. Como as Forças Armadas da Ucrânia têm expandido rapidamente sua capacidade de drones de longo alcance recentemente, há a possibilidade de que ataques visando as principais cidades e instalações de energia da Rússia se tornem ainda mais frequentes. O problema é que esses ataques não estão sendo casos isolados, mas estão se expandindo cada vez mais de forma ampla. As Forças Armadas da Ucrânia têm atacado continuamente refinarias de petróleo, depósitos de combustível, fábricas militares e redes ferroviárias da Rússia nos últimos meses. Os efeitos disso começaram a aparecer gradualmente, até mesmo dentro do território russo. Atualmente, em 53 regiões do território russo, na península da Crimeia e em algumas áreas de Donbass, estão sendo implementadas restrições à venda de combustível para veículos particulares. Autoridades russas dizem que é medida preventiva para estabilizar o fornecimento, mas cresce preocupação local com o abastecimento de combustível. A petrolífera russa, Partneft, passou a restringir a venda de gasolina e diesel nos principais postos do país em 16 de junho. Motoristas de carros de passeio só podem comprar até 30 litros de gasolina por vez, e o diesel tem limite de 60 litros. Caminhões também foram afetados. O diesel para transporte de carga foi limitado a 300 litros por vez. Medidas incomuns começaram a ser adotadas. A Rússia é um dos maiores produtores de energia do mundo. O simples fato de um país assim impor restrições à venda de combustível está chamando muita atenção. Especialmente porque as instalações de refino têm sido repetidamente atacadas e algumas delas tiveram suas operações interrompidas, há análises apontando que isso está aumentando a pressão sobre a produção de combustível e o sistema logístico.
A atenção internacional está mudando de foco, enquanto a Rússia segue atacando a Ucrânia diariamente com drones e mísseis. O que domina as manchetes não são os ataques russos, mas cenas de Moscou e do território russo sendo atingidos. Até agora, era principalmente a Ucrânia que suportava os danos da guerra, mas agora os efeitos do conflito começaram a se tornar visíveis também dentro da própria Rússia. Por causa disso, o interesse sobre para onde a guerra está caminhando está cada vez mais focado na situação dentro do território russo. Especialmente, se olharmos o momento em que esse ataque ocorreu, é difícil considerar isso uma coincidência. Ultimamente, a Ucrânia tem planejado ataques, pensando tanto em alvos militares russos quanto em eventos diplomáticos e agendas internacionais importantes. No ataque aéreo, o presidente Putin participava da cúpula Rússia-ASEAN em Kazan, oeste da Rússia. Para a Rússia, era um importante palco diplomático onde pretendia mostrar que a estratégia de isolamento ao seu redor havia falhado e que ainda estava cooperando ativamente com a comunidade internacional. Mas, justamente nesse período, Moscou, a capital, foi alvo de um grande ataque de drones, fazendo com que a atenção da comunidade internacional se voltasse não para a cúpula, mas sim para o céu de Moscou. Esse tipo de movimento não é a primeira vez que acontece. No dia 3 de junho passado, durante o período em que acontecia o maior evento econômico da Rússia, o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, a região foi atacada. Esse fórum é um dos principais eventos onde a Rússia exibe sua força econômica a investidores estrangeiros e aliados. A Ucrânia parece adotar a estratégia de expor a instabilidade interna da Rússia durante eventos internacionais. Sempre que a Rússia tenta demonstrar segurança e confiança, a Ucrânia reage de forma oposta. A recente cúpula do G7, realizada antes do ataque, também foi relevante. Durante a reunião, os países do G7 reafirmaram o consenso de que é necessário continuar pressionando a Rússia. Em especial, o presidente Trump, que até então vinha adotando uma postura cautelosa em relação à questão russa, mencionou publicamente a possibilidade de sanções adicionais, o que começou a mudar o clima da reunião. Para a Ucrânia, isso indica que o apoio político do Ocidente pode voltar a ser reforçado. Além disso, com países europeus como o Reino Unido e a Alemanha anunciando sucessivamente planos para ampliar o apoio à defesa aérea e à assistência militar, a Ucrânia também ganhou confiança diplomática. Nesse contexto, o grande ataque em direção a Moscou tem o caráter de uma operação militar, mas também carrega uma mensagem política. Ao mesmo tempo em que demonstra a capacidade de atingir profundamente o território russo, a intenção é mostrar à comunidade internacional que a Rússia já não consegue manter uma retaguarda segura. Este ataque é considerado um evento significativo não apenas pelo fato de ter sido uma operação em larga escala, envolvendo centenas de drones, mas também porque diplomacia e estratégia militar foram combinadas na sua execução. O apoio militar da Europa segue crescendo. O governo britânico vai usar lucros de ativos russos congelados em um novo pacote de ajuda. O valor deste novo apoio é de aproximadamente $1 bilhão, o que equivale a cerca de 1,5 trilhão de won coreanos. O Reino Unido vai fornecer 150 mil drones à Ucrânia e apoiar com mais de 350 mísseis antiaéreos e sistemas de radar terrestres. Em especial, como a Ucrânia tem sofrido grandes danos recentemente devido aos ataques de drones e mísseis da Rússia, o fortalecimento da defesa antiaérea é considerado a principal prioridade. O Reino Unido expressou a opinião de que, com este apoio, pretende fortalecer simultaneamente a capacidade de ataque de longo alcance e a capacidade de defesa da Ucrânia. Após Viktor Orbán, ex-primeiro-ministro húngaro que vinha fazendo oposição dentro da União Europeia, deixar o cargo, a Hungria passou a flexibilizar restrições para apoiar a Ucrânia. A Hungria retirou o veto ao início das negociações para a adesão da Ucrânia à União Europeia e passou a cooperar com novas sanções contra a Rússia, que antes bloqueava. O apoio europeu à Ucrânia começou efetivamente. Por isso, espera-se que a Ucrânia realize mais ofensivas daqui para frente. Mas há um ponto importante a ser observado aqui. A questão é se a Rússia realmente vai deixar esse ataque passar em branco. Do ponto de vista do Kremlin, ver Moscou sendo atacada repetidamente é algo que, inevitavelmente, representa um grande peso. Especialmente se infraestruturas essenciais próximas à capital forem atingidas e até mesmo o funcionamento dos aeroportos for prejudicado, há a possibilidade de que a Rússia também adote uma resposta ainda mais dura. Recentemente, as forças armadas russas seguem realizando ataques de grande escala com drones e mísseis em toda a Ucrânia. Há previsões de que a intensidade dos ataques pode aumentar futuramente. Primeiramente, as instalações de energia da Ucrânia estão sendo mencionadas como alvos principais. Se usinas de energia, subestações e instalações de transmissão forem atacadas adicionalmente, as principais cidades ucranianas poderão enfrentar sérias dificuldades no fornecimento de eletricidade.
Isso pode causar interrupções na produção industrial e também afetar o funcionamento das fábricas militares. Outro alvo mencionado é a rede ferroviária. Atualmente, grande parte das munições e equipamentos usados pelo exército ucraniano está sendo transportada para a linha de frente por meio dos trens. Se a Rússia atacar depósitos ferroviários, entroncamentos ferroviários e centros logísticos, o deslocamento e o abastecimento do exército ucraniano podem ser ainda mais prejudicados. Em especial, como grande parte das armas e munições fornecidas pelo Ocidente também está sendo transportada pela rede ferroviária, esses alvos são considerados de alto valor estratégico para a Rússia. As principais pontes sobre o rio Dnipro também recebem atenção. O Dnipro é uma importante via navegável que divide a Ucrânia em leste e oeste. Se as principais pontes forem destruídas ou ficarem inutilizáveis por um longo período, a movimentação de tropas e o transporte de suprimentos militares podem ser significativamente prejudicados. Há também a possibilidade de que a Rússia concentre seus ataques nessa infraestrutura de transporte para tornar a situação na linha de frente mais favorável para si. Até o momento, ambos os lados continuam aumentando a intensidade dos ataques. Após o ataque aéreo a Moscou, a resposta escolhida pela Rússia pode elevar ainda mais a tensão da guerra. Especialmente porque, neste caso, tanto o ataque à capital quanto a possibilidade de uma grande retaliação estão sendo discutidos ao mesmo tempo. Há análises dizendo que isso pode se tornar um ponto de virada crucial que determinará o rumo da guerra nas próximas semanas.